Queridos irmãos e irmãs, também aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais de nossa paróquia, estamos no 21º domingo do tempo comum. A cada domingo, dando um passo mais na leitura e meditação do Evangelho de Mateus. Passamos alguns dias com alguns capítulos, sobretudo o capítulo 13, refletindo as parábolas, 14, 15. Agora estamos no capítulo 16, os versículos 13 ao 20, que traz para nós podemos dizer assim, esses dois momentos em que Jesus pergunta quem ele é e a confissão de Pedro. E é partindo desses dois aspectos que o Evangelho traz para nós, ou seja, primeiro aspecto, para ficar claro, a nossa resposta, a resposta das pessoas, a nossa resposta pessoal à pergunta de Jesus: quem eu sou? E o segundo aspecto, que é a resposta, a confissão de Pedro, que tem uma dimensão de unidade da igreja, uma dimensão universal. A fé de Pedro é a fé de toda a igreja. Então, nesse primeiro aspecto, a liturgia de hoje, o Evangelho, de modo particular, lança para nós um desafio: dar a resposta à pergunta de Jesus. E para quem quer segui-lo, precisa saber quem ele é. Não é possível fazer um caminho de seguimento se nós não sabemos quem é o Mestre. Não é possível. Nós precisamos dar esta resposta. E nós não podemos dar uma resposta simplesmente baseada naquilo que os outros dizem. Por isso que Jesus, de uma maneira pedagógica, faz uma pergunta universal: o que dizem, o que falam sobre mim? E aí eles vão falando, trazendo uma lista, sobretudo, dos profetas, os grandes profetas do Antigo Testamento, ou até mesmo João, recente, o último dos profetas. Depois que eles respondem, Jesus disse: ok, isso são o que os outros falam, mas vocês apóstolos, que estão dia após dia comigo, o que eu sou? O que eu sou? Nós precisamos saber, conhecer, para poder acreditar, para poder seguir, para poder entregar a nossa vida. Por isso que Jesus pergunta na liturgia de hoje, a mim e a você, quem Ele é. Se não sabemos quem Ele é, realmente se não sabemos quem Ele é difícil a gente ser fiel. É impossível fazer um seguimento com fidelidade. A gente sempre vai querer outro mestre. A gente sempre vai olhar o quintal do vizinho. Se a gente também não sabe quem ele é impossível assumir as consequências dessa opção fundamental. Eu não sou capaz de ir além no meu segmento. Eu não sou capaz de dar mais. Eu apenas dou até certo ponto e se faço de maneira condicionada.
A minha resposta ao Senhor é uma resposta condicionada, limitada, cheia de exigências. Não é Ele que exige, somos nós que exigimos. E aí inverte as coisas. A fé, queridos irmãos e irmãs, não pode se limitar a um conjunto de informações. A fé não é um conjunto de conceitos, de ideias, simplesmente. Não é simplesmente um argumento retórico, bem elaborado e convincente. A fé supõe, de maneira particular e obrigatoriamente, uma relação pessoal com aquele que é o mestre da nossa vida, com Jesus Cristo. Sem isso, nós não podemos dar uma resposta e, além disso, se damos uma resposta, a nossa resposta, ela é limitada, ela não é completa, ela não é total, porque nós não somos capazes de assumir as consequências da nossa resposta, porque eu não acredito nesta pessoa. Em outras palavras, como está a qualidade da minha resposta? A qualidade da minha resposta define concretamente quem é Jesus na minha vida. A qualidade da minha entrega a nosso Senhor Jesus Cristo, como eu estou fazendo isso, de maneira condicionada, parcial, limitada, de vez em quando, vai dizendo a qualidade da minha resposta à pergunta de Jesus. Ou seja, eu não sei quem Ele é. E por não saber quem Ele é, eu não sou capaz de ir um pouco mais. E sem esta relação pessoal com Jesus, sem esta saber quem Ele é, logo, logo, nós desistiremos. Já tem prazo de validade. Com facilidade ou brevemente, por uma razão ou outra, a gente vai deixar. E a gente vai ficar olhando para as esquinas, buscando outros mestres. E isso acontece todos os dias, viu, minha gente? Todos os dias. O segundo aspecto que quero trazer para vocês é quando Jesus vai dizer para Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Jesus chama Pedro de bem-aventurado pelaquela resposta cheia de verdade. Tu és o Filho de Deus vivo, tu és o Messias. E por causa desta resposta, Jesus vai dizer: tu és bem-aventurado, tu és Pedro, e sobre ti confio a condução da igreja. Então, a dimensão da confissão de fé de Pedro tem uma dimensão universal, católica. E aí aqui já digo uma coisa. Quem crê em Jesus Cristo e não crê na igreja está fazendo um caminho errado. Porque se escuta, e há até mesmo algumas correntes de pensamento, que eu creio em Cristo, mas a igreja não. Vamos dizer numa linguagem mais simples. Eu rezo aqui em casa, debaixo do pau, aqui, padre. Preciso ir para a igreja, não. Isso é heresia. Isso não é catolicismo. Pode ser qualquer outra coisa, mas igreja católica, não. Quem crê em Jesus Cristo, crê na igreja fundada por Ele. E está em comunhão com os ensinamentos da igreja. Por isso que Jesus faz um elogio a Pedro e coloca nas mãos de Pedro as chaves. Uma dimensão de fé, uma dimensão universal. E é o que Santo Agostinho vai dizer. Pedro é a figura da universalidade e da unidade da própria igreja. Onde está o Papa, aí está a igreja. Quando o Papa fala, fala a igreja, fala Pedro.
Por isso que nós aqui, abro um parênteses, temos que amar o nosso Papa. Independentemente de quem seja, se era João 23, se era João Paulo I, se era João Paulo II, se era Bento XVI e agora é Francisco. Amar o nosso Papa, escutar o que o nosso Papa fala, seguir os seus ensinamentos, compreender, estar perto, buscar. Não dá para a gente viver uma fé isolada, sem uma fé eclesial. E não dá para dizer, eu me sento no banco da igreja e venho de vez em quando, sem uma qualidade de vivência disto. Termino voltando à pergunta fundamental para nós hoje. Quem é Cristo? Uma pergunta que temos que responder a cada dia, tanto pessoalmente como eclesialmente e em comunhão com a igreja. Que Deus nos conceda, queridos irmãos e irmãs, nesse dia, nesse 21º domingo, o tempo comum, a buscar aquilo que nós rezamos na primeira oração de hoje, na oração da coleta, que diz o seguinte: na instabilidade deste mundo, fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias.